Muitas vezes nós não conseguimos entender o que está acontecendo na nossa vida e por que que Deus permite que determinadas coisas aconteçam. E esses momentos, sabe, é onde a nossa fé é testada. Esse momento também é onde a nossa fé pode crescer. Esses momentos onde a nossa fé ela é testada, nós somos convidados a confiar que Deus, Ele sabe o que está fazendo e que Deus ele sempre tem um caminho. Muitas vezes nós não enxergamos o caminho que Deus está nos levando, mas quando nós entendemos que Ele é o caminho, uma palavra é suficiente para você continuar a sua caminhada de confiança no Senhor. Seja bem-vinda, Amélia, Cirlei, Fernando, Deni Matos, que especial. E o Senhor estava me dizendo que essa situação de muitas pessoas, Cássia, que iriam estar nessa oração, essa é a condição, essa é a situação que muitas pessoas estão vivendo aqui. Você não está entendendo o caminho que Deus está levando você a trilhar, sabe? Mas Deus está falando, quando você tem uma palavra, sabe? Então você precisa descansar nessa palavra. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se você está no caminho que é Jesus, Ele vai comunicar com você, Ele vai falar com você. De alguma forma, Ele vai te orientar, Ele vai falar com você através de um sonho, de uma visão, através da palavra escrita. E talvez você não entende o caminho. Deus, por que essa rota, né? Por que o Senhor está indo por essa rota? Por que é nesse caminho que eu estou seguindo? Não é verdade? E você não está, em alguns momentos nós não entendemos o porquê que Deus Ele não nos deixa tomar uma decisão nesse lugar. Olha aí. Eu ouço o Senhor dizendo aqui para você que está chegando aí, ó. Você está querendo tomar uma decisão aí. Você está em um lugar onde você está querendo tomar uma decisão, mas Deus não te deixa tomar decisão. Por quê? Porque Deus tem um pensamento maior do que o seu. Deus tem um pensamento maior do que o meu. Ó, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Olha lá, era 13:8, agora 15:8. Vai ter muito fruto aí, viu? Vai ter muito fruto dos discípulos de Jesus estão chegando aqui. Você que está chegando, seja bem-vindo. E Deus estava dizendo assim para mim, pessoas aqui que não estão entendendo o porquê que Deus permitiu a sua vida ir por determinados caminhos. Tem coisas que acontecem na sua vida e você fala, mas por que Deus permitiu isso acontecer? Não é verdade? E Deus, Ele te diz hoje, Ele tem um pensamento maior do que o seu. Mas eu tenho uma palavra aqui, ó. Nenhum plano de Deus na sua vida vai ser frustrado. Bem sei que tudo podes, ó, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu declaro que Deus vai te fortalecer, Deus vai te encher de uma graça tão especial e você não vai desistir. Pelo contrário, você vai ficar mais fortalecido na fé. Esses dias Deus me deu uma visão. Eu falei hoje com alguém, né, no culto. No final do culto a gente estava conversando e Deus me deu uma visão de um músculo. Esse músculo ele estava todo esticado. Eu via como se fosse um músculo todo esticado. Falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim, fala para ela, né? Fala para ela que ela esticou até o final, mas eu não deixo ela perder a fé. Pelo contrário, se ela continuar confiando em mim, ela vai ter cada vez mais fé. E essa fé não vai ser só para viver as promessas, não. Essa fé é para você ficar bem fundamentado em Jesus. Essa fé é para a sua área financeira. Essa fé é para saúde divina. É uma fé que quer agir em cada área da nossa vida. Foi essa a aliança de Deus com Abraão. Deus traz alguém aqui para dizer, essa luta veio para te enfraquecer. Essa luta veio para falar, Deus não está com você não. Porque tem gente aí que está falando, ó, se Deus fosse mesmo na vida dela, se Deus fosse mesmo na vida dele, ela não estaria passando essa situação. Às vezes as pessoas, né, pensam isso. Ou as pessoas até falam isso e entristece seu coração. E até tem pessoa aqui se questionando. Olha o que Deus acabou de falar aqui para mim. Deus, eu oro. Deus, eu sou uma pessoa que procuro andar correta diante do Senhor. O Senhor tem me ajudado a andar na sua vontade. E por que aconteceu determinadas situações?
E Deus está falando aí, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Eu quero ler aqui uma palavra com você e nós vamos orar. Olha lá, eu falei, olha lá, olha aí a confirmação. Deus traz alguém aqui hoje à noite para falar que Ele é um Deus de surpresa. Só que nessa surpresa de Deus, né? Nessa surpresa de Deus tem que ser do jeito de Deus. Sabe, às vezes você quer que Deus faça do seu jeito, eu quero que Deus faça do meu jeito. E para nos proteger, Ele não vai permitir que seja feito do meu jeito ou do seu jeito, porque Ele tem sempre um jeito melhor. Você está vendo? Deus, por que isso aconteceu na minha história? Você sabia que até os bloqueios, até as fortalezas que foram criadas durante a sua vida, até isso, se você continuar firme no Senhor, até isso Ele vai transformar em uma bênção. Eu estava conversando com alguém, eu passei um tempo em determinado lugar, em São Paulo, e eu estava conversando com muitas pessoas ali, Deus me deu palavras para algumas, recebi também muita coisa, né? Recebi coisas também boas de pessoas ali, e uma das pessoas falou assim para mim, aquilo que o mundo usou, aquilo que a vida usou para se tornar uma derrota para mim, para me paralisar, para me bloquear, fala, Deus me deu uma graça e Deus me deu uma palavra para transformar isso em uma bênção. E hoje tem uma pessoa lá que ele ensina e ele prega sobre a área de libertação de uma maneira sábia, e foi exatamente na área que o inimigo queria usar para deixar ele cativo, para deixar ele preso. Foi exatamente nessa área que ele confiou em Deus, ele conseguiu sair daqueles bloqueios, daquela fortaleza, daquela prisão, e começou a ser tremendamente usado por Deus. Você está vendo? Eu quero ler uma palavra com você aqui, nós vamos orar, e eu creio que vai ser especial. Olha lá, Isaías no capítulo 55. Isaías capítulo 55, eu já citei com vocês aqui, mas eu vou ler aqui novamente. Eu quero declarar, tudo aquilo que veio para te amaldiçoar, Deus está usando para te abençoar. Você está ouvindo isso? Olha lá, Isaías 55, a partir do versículo 6. Busquem o Senhor enquanto pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Ó, aqui está falando de uma fé salvadora. E essa fé salvadora, ela vem para nos salvar de todas as maneiras, de todas as formas. Nosso espírito foi salvo, a nossa alma está sendo salva e nosso corpo será totalmente salvo só no dia de Jesus. Você está vendo? E Deus está falando aqui, ó, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Hoje você pode clamar. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Você está vendo? E aí vem esse versículo que nós falamos. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deixa eu passar uma revelação da palavra para você aqui, nós vamos orar. Escute bem. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. O que significa isso? Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque assim vai ser revelado para nós os pensamentos de Deus. Você sabe? Você sabe que Deus é bem específico? Eu recebi um testemunho agora à noite, bem especial, eu creio que ela vai estar aqui, eu vou pegar gravado. E eu falei assim, Deus viu até o sapato que você queria, e Deus vai ser surpresa, Deus vai ser detalhe. Alguém aqui vai ganhar um sapato, não foi? E recebi o testemunho aí hoje, até desse detalhe. Então Deus é detalhe. E o que acontece? Quando você tem um relacionamento com Deus, Deus revela para você os pensamentos dele. São revelados para você os pensamentos de Deus a seu respeito. No relacionamento, na mesa, quem lembra? Na mesa tem o quê? Na mesa tem o alimento, na mesa tem o fortalecimento de Deus para você, na mesa tem o alimento, mas na mesa tem também relacionamento, na mesa tem honra. Mesa significa lugar de alimento, lugar de relacionamento. Agora, escute bem. Quando nós temos um relacionamento com Deus, através da oração, o jejum, meditação na palavra, quando você começa a ter uma vida com Jesus, para todo lugar que você vai, fala, Jesus, vamos comigo, sabe? Para todo lugar que você vai, você tem uma consciência da presença de Deus, sabe? Sabe o que acontece? Deus começa a comunicar. Deus vai comunicar com alguém aqui. Ó, Deus vai comunicar com você aí. Deus vai comunicar com você uma informação que você está precisando. Deus é tão bom.
eu louvo a Deus porque nesses últimos anos, esses últimos mais de 8 anos já, todas as situações que têm acontecido na minha vida, situações importantes e situações que até são algum detalhe que eu preciso saber, Deus me revela antes. Ou para me preparar, ou para dizer que Ele está no controle da situação mesmo quando é algo ruim, ou para eu orar para Deus dar livramento e aquela situação não acontecer. Você está vendo? Porque quem anda com Deus, eu sempre falo, quem anda com Deus não fica enganado. Se o inimigo está armando uma coisa contra você, Deus vai revelar. Você está vendo? Agora, não é porque nós somos bons, não. Jesus falou, ninguém se chame bom. Agora, é porque Deus é bom. E porque Deus é glorioso. A glória do Senhor, 2 Pedro 1:3, a glória do Senhor vem sobre nós e nos capacita a viver de uma maneira que agrada a Ele. E a viver de uma maneira poderosa aqui na terra. Porque nós somos chamados para ser representantes de Jesus. Você está vendo? Deus te chamou para uma coisa grande, não é coisa pequena não. Deus te chamou para, de alguma forma, participar dos propósitos dele na terra. A sua vida tem importância, a sua história tem importância diante de Deus. Agora, a história de Deus, e Deus te... eu estou sentindo o poder de Deus. A história de Deus, e Deus te encaixa na história dele. Você está vendo? E o que acontece? Pessoas aqui que não estão entendendo o enredo, não estão entendendo a história, não estão entendendo o caminho que a sua vida tomou. Você está vendo? Agora, eu tenho livre-arbítrio? Tenho livre-arbítrio, mas Deus até... Sabe, tem coisas que é a vontade perfeita de Deus. Na vontade perfeita de Deus, as coisas começam a fluir, você não perde nada, né? Vai em frente. Mesmo que parece perda é ganho. Só que também existe a vontade permissiva de Deus. Às vezes, na nossa vida, em algum momento, a gente saiu daquele caminho, daquela rota específica, aquela rota revelada de Deus para a nossa vida. E isso até gera algumas consequências, sim. Mas Deus é tão bom que até nisso ele trabalha, ele transforma em uma bênção. Um amigo meu estava dizendo, aquilo que o inimigo usou para amaldiçoá-lo, aquilo que veio como um bloqueio na vida dele, ele usou para cumprir o propósito dele no reino de Deus. Deus traz alguém aqui para dizer, aquilo que veio para te bloquear, se você buscar ao Senhor, e se você ficar firme na direção de Deus, no caminho de Deus para você, você vai ver que isso vai se transformar em uma bênção na sua vida. Você sabe que o inimigo coloca muitos bloqueios na mente das pessoas. Você sabe que tem pessoas que... Eu estou contando história hoje, hein? Contando história da palavra e Deus está me fazendo lembrar. Eu tenho um amigo que... Outro amigo agora, ele falava assim, esses dois, se eu falar o nome deles aqui, provavelmente vocês conhecem. Né? Ele falava assim, ele tinha um chamado para ser um pregador. Mas ele era gago. Você está vendo? Quando ele foi pregar, a Bíblia dele abriu, ele se perdeu, não conseguiu pregar. Você está vendo? E o que aconteceu? Todo mundo falava para ele, para de mexer com isso, você não tem chamado não. Mas ele tinha uma palavra de Deus. A pergunta é, você tem uma palavra de Deus? Se você tem uma palavra de Deus, se agarre nessa palavra. E não queira mudar de direção, mudar de caminho, não. Não queira mudar de caminho porque você não está entendendo o que está acontecendo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, você deve estar no caminho que é Jesus. Sabe? Isso aí é salvação para a eternidade. Ok, sua salvação está garantida em Jesus, você tem relacionamento com Jesus. Agora, segundo, ele tem um destino. Primeiro, ele tem um destino eterno para você. Segundo, ele tem um destino para você também aqui na terra. Você está ouvindo isso? Eu refleti, eu busquei ao Senhor muitas vezes sobre isso. E Deus estava falando comigo. Aqui na terra eu tenho uma missão com muito crente. Com muitas pessoas que confiam em mim, com muitas pessoas que acreditam em mim. Eu chamei eles com propósito. Mas o que acontece? Eles falam, eu quero destino espiritual e eterno. Todos nós queremos. Mas antes disso, nós precisamos discernir os tempos e entender que agora, aqui e agora, Deus tem uma missão. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus vai te capacitar a vencer todos os bloqueios, a vencer todos os impedimentos. Porque Ele tem um pensamento bom para você. Ele tem um pensamento, não é mau, é um pensamento bom. E os pensamentos dele não são os seus pensamentos. Nem os seus caminhos, os nossos caminhos não são os caminhos dele, declara o Senhor. O que Deus está falando aqui para alguém? Não é porque você não entende a situação, que você vai largar tudo, que você vai falar, agora eu vou ir para outra rota. Se Deus não te deu
um novo direcionamento, uma nova direção. Então fica na direção, fica no lugar que Deus já tem te colocado. Você está ouvindo? Por quê? Quando você está passando por um momento de ansiedade, ou principalmente essa época do ano, muitas pessoas têm me falado que estão batalhando na área emocional. E o que acontece? Você quer dar um jeito de resolver, só que isso vai piorar a situação. Você precisa colocar diante de Deus. Faz o simples. Eu quero te desafiar a passar tempos de silêncio diante de Deus, a passar tempos de oração. Sabe, talvez você não está no momento que você precise ler 10 capítulos da Bíblia de uma vez, mas você precisa, sabe, estar em oração e Deus te revelar um versículo, uma palavra, aquele versículo que é específico para o que você está vivendo. E essa palavra vai gerar o poder necessário, essa palavra vai te fortalecer, essa palavra vai te guiar, essa palavra é a garantia de que Deus, Ele está presente na sua história. E que Deus ele está guiando todas as coisas. Eu ouço o Senhor dizendo aqui, vai ter uma grande movimentação, uma grande reviravolta na vida de alguém que está aqui. Por quê? Porque esses dias você ouviu palavras chocantes, palavras que te entristeceram, palavras que vieram para tentar te diminuir, palavras de derrota, palavras dizendo assim, sua vida não tem sentido nenhum, não vai dar em nada. Você está vendo? Eu cancelo toda palavra maldita, toda palavra de incredulidade, toda palavra de derrota contra você e libero uma nova palavra. Eu declaro que a vontade de Deus vai ser revelada e o Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai guiar a sua vida, mesmo que você não entenda, mas fala, Senhor Jesus, eu confio no seu amor, eu confio no seu cuidado por mim. Você está vendo? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui para alguém, nós vamos orar. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui que Ele não te colocou na terra para viver um plano frustrado. Não. Ele te colocou na terra e Ele te criou com um propósito para o propósito acontecer. Você está vendo? Eu vou profetizar. Você não sai da terra antes de viver tudo o que Deus escreveu para você. E eu declaro que você vai estar em boa saúde. Eu declaro que você vai estar em boa saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde nos relacionamentos, saúde financeira, para viver o propósito de Deus. Eu declaro que ainda em boa idade. Eu declaro que você vai estar forte. Eu declaro que você está agora sendo fortalecido com poder no homem interior. Deus está falando aqui para mim, ó. Tem pessoas aqui que o inimigo estava querendo colocar uma enfermidade em você, mas não vai colocar não. Deus está te dando o livramento, Jesus está te curando agora. Tem alguém aqui que vai sentir o poder de Deus e agora vai ficar todo arrepiado. Por quê? Porque Deus está vindo com uma unção do alto da sua cabeça até a planta dos pés e Ele está cancelando agora um espírito de enfermidade. Ele está cancelando agora um espírito de enfermidade na sua vida. Você está ouvindo? Seja livre agora. Eu declaro uma unção de cura. Fala comigo, eu tenho a saúde divina. A partir de hoje, quando você sentir algum sintoma, você vai falar, eu tenho a saúde divina. Fala, Jesus me deu a saúde divina. Eu sou fortalecido com poder no homem interior. Capítulo 4 de Efésios, que fala sendo fortalecido com poder no homem interior. Por que que Deus estava fortalecendo o apóstolo Paulo? Por quê? Porque Deus tinha uma missão para ele. Deus traz alguém aqui para dizer, eu estou te fortalecendo agora porque eu tenho uma missão com você. Não vai esquecer que Deus tem uma missão com você. Não vai deixar de lado a vontade de Deus na sua vida. Você está ouvindo? Deus está te fortalecendo aqui para você viver o propósito dele. Deus está te fortalecendo aqui porque ele tem um caminho. Ele quer que você permaneça na presença dele. Você está vendo? Olha o que diz aqui Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você está vendo? Eu vou profetizar. Você vai viver, você vai viver cada capítulo, você vai viver cada página, você vai viver cada parágrafo, você vai viver as vírgulas, você vai viver tudo que Deus desenhou, tudo que Deus planejou para você. Quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Você não nasceu nessa família por acaso. Você não nasceu nessa cidade por um acaso. Você não está no lugar que você está por um acaso. Deus tem um propósito. Você está ouvindo? E quando Deus envia alguém com propósito, e você começa a ter revelação, você começa a tomar consciência, Deus começa a falar com você, que a sua vida tem um propósito, você passa a viver diferente.
Você está vendo? Porque você passa a viver conectado com o céu, consciente de que você está conectado com o céu. Você está vendo? Eu vou orar por curas e milagres aqui. Você vai colocar seu pedido de oração aí. E Deus vai fazer um grande milagre. Eu vi o Senhor desembaraçando. Eu vi o Senhor desembaraçando. Eu vi o Senhor desembaraçando situações complicadas. Situações complicadas aí. Deus traz alguém aqui para dizer: Ele está te tirando da complicação. Ele está te tirando desse emaranhado. Ele está tirando de situações complicadas. Ele está tirando de coisas que foram mal feitas, coisas enroladas. Deus está tirando você de enrosco. Você está vendo? Olha como Deus está falando aqui. Deus está tirando pessoas aqui de enrosco. Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Coloca aí, eu tenho um pedido de oração. Eu declaro o poder do Espírito Santo te surpreendendo. Eu declaro que a cada dia você vai ficar mais apaixonado por Jesus. Eu declaro que esse é o tempo de você viver o propósito de Deus na sua vida. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Pai, eu peço que o Senhor libere o seu poder agora. Pai, libera o seu vento, o vento do seu Espírito agora, sobre essa casa, sobre essa vida. Pai, libera o sopro do teu Espírito agora. Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor manda para bem longe os nossos pecados, as nossas iniquidades. Obrigado porque nós somos totalmente justificados no sangue de Jesus. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora, liberar o seu toque sobre essa mente, tirando todo trauma, tirando toda a memória ruim, Pai, tirando tudo aquilo que veio para afetar a personalidade, tudo aquilo que veio para afetar a identidade. Eu peço que o Senhor venha tocar de uma maneira poderosa agora e estabelecer a sua paz, estabelecer o seu reino em cada vida que está aqui. Pai, libera o seu milagre. Eu dou uma ordem agora que toda enfermidade caia por terra, seja destruída agora em nome de Jesus. Todo mal, perca as forças, perca as forças, perca as forças, agora em nome de Jesus. Eu declaro fogo do Espírito Santo, queimando todo o mal na sua vida e trazendo lapidação, lapidação, lapidação na sua vida, no seu caráter, em algo aí que Deus quer lapidar. Tem algo aí que Deus quer lapidar na sua vida, para você ter assim, ter um grande giro, um grande movimento, uma grande virada na sua história. Você está ouvindo? Olha o que diz aqui Jó no capítulo 42, versículo 10, fala que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou por seus amigos. Outra versão fala que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Você está vendo? Eu vi o Senhor dizendo aqui, alguém que está com uma dor, e essa dor, você está com essa dor agora aí. Esses dias, Jesus tem curado aqui, né? Já tem curado de várias questões aqui, várias regiões do corpo, mas eu quero declarar o Salmo 91 já, mas eu preciso orar por alguém. Quem aqui está com uma dor, você está sentindo uma dor agora? Eu vi o Senhor dizendo aqui, Deus acabou de me falar, pessoas aqui com dor na região das costas. Tem pessoas aqui com dor na região das costas. Tem pessoas aqui com dor, que você, nessa região do pescoço, de novo, mas eu falei, Deus, de novo. Deus falou, de novo. Nessa região do pescoço. E tem alguém aqui, é uma dor que começa aqui de baixo, vai subindo, e ela pega até a região do pescoço. Olha lá, olha lá. 1, 2, olha lá. Glória a Deus. São 3 pessoas, 3 pessoas. Tá. Eu vi o Senhor dizendo aqui também. Você sabe que Jesus faz cada milagre que é de assustar, né? Você sabe que Ele pode parar esse sangramento dos seus dentes? Eu sou o próprio testemunho aqui falando com você. Eu tinha um sangramento nos dentes. Quando Jesus falou comigo, dia 13 de junho, eu vou fazer alguma coisa. Eu falei, Deus, o quê? Ele não falou mais nada. Dia 13 de junho eu recebi uma força. Eu tinha perdido 12 quilos, tinha ficado um pouco, fraco fisicamente. E Deus me fortaleceu de uma maneira poderosa. E até hoje eu descubro o milagre que Deus fez. E uma das coisas era o meu dente vivia sangrando. E hoje em dia, não mais. Nunca mais. Você está vendo? Eu declaro aí, nunca mais de Deus na sua vida. Tem gente aqui, que está com o dente sangrando, que nos próximos dias aí você vai perceber.
Você vai perceber que vai escovar, ó, foi curado. Deus está estancando, Deus está parando o sangue aí. Aí você só vai cuidar do dente direitinho, vai escovar, passar, aprender. Eu também estou aprendendo, passar aquele fio dental, né? Essa é a nossa parte. Agora tem gente aqui, ó, esse sangramento no seu dente está parando hoje, sabe? Começa, vai lá já no banheiro, faz aquele bocejo assim, aí você vai ver que Jesus está te curando. Você está vendo? Ah, depois você volta aqui e dá o testemunho para o nome de Jesus ser glorificado e aumentar a fé de cada um que está aqui. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer, se ele já fez, ele vai fazer de novo. Eu declaro agora, cura em nome de Jesus. Essa dor nas costas, esse espírito de enfermidade aqui também para alguns. Eu dou uma ordem agora que toda dor, toda enfermidade, não importa de onde veio, não importa a causa, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Jesus está te curando. Voltou? Jesus está te curando. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Recebe, 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 recebe. Fala, eu recebo. Fala, eu sou curado. Fala, eu tenho a saúde divina. Fala, eu sou abençoado. Eu sou próspero. Fala, Deus faz as riquezas espirituais e terrenas virem até mim em abundância. Eu estou sentindo o poder de Deus. Eu vou declarar o Salmo 91 e nós vamos agradecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó. Eu vi o Senhor dizendo aqui, para você, que Ele está tirando um espírito de medo. O espírito de medo que sempre vem ao cair da tarde. O espírito de medo que vem ao cair da tarde, você fica com medo de ficar na sua casa. Isso não é realidade para você, porque você está em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Deus está cuidando de você. Deixa eu dar um testemunho aqui, eu vou fazer uma última oração. Esses dias nós estávamos num lugar, entrou ali umas pessoas com uma atitude estranha. Eu nunca falo que as pessoas são estranhas, não. A atitude estava estranha. Entrou uma pessoa com uma atitude estranha. E foi ontem ainda. E alguém estava comigo e falou assim, nossa, ó, toma cuidado que parece que o rapaz ali e a moça ali estão querendo roubar o lugar. Eu falei, pois é, enquanto eu estiver aqui ninguém rouba. Sabe, se você descobrir quem você é em Jesus e usar sua autoridade, sabe, aí o negócio é diferente. Por quê? Porque você sabe que não é sobre você, é sobre aquele, estou sentindo o poder de Deus, é sobre aquele que está em você. Agora, Deus está te chamando para uma comunhão, Deus está me chamando para uma comunhão, Deus está me chamando para um jejum, para estar mais próximo dele, para ele dar revelação, para ele dar essa convicção para você. Eu falei assim, ó, podem até roubar. Eu falei, não, pode até roubar não. Eu falei, enquanto estiver aqui não rouba. Você está vendo? Esses dias aconteceu um imprevisto com a minha filha, mas Deus falou comigo num sábado, Deus depois falou comigo na segunda de manhã. E ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Acabou acontecendo o imprevisto, mas Deus ia dar também o livramento. Você está vendo? Mas você precisa usar mais sua autoridade, porque Jesus resgatou a autoridade, porque o homem cometeu. Quando Adão e Eva pecou, então a natureza humana foi caída. E deu autoridade para Satanás. Você está ouvindo? Mas em Jesus ele reconquistou a autoridade e deu para a igreja. Você é corpo de Cristo
você está em Cristo Jesus, você precisa usar a sua autoridade. Fala assim, não, ó, aqui não, eu vou orar e você vai ficar curado, eu vou orar e vou receber minha cura. Você está ouvindo? Deus é soberano, mas Ele te chamou para fazer a oração da fé. Você está vendo? Deus traz alguém aqui para dizer, use a sua autoridade. Está vendo? Fala assim, eu mando embora todo espírito de medo. Ah, tá fazendo uns barulhos no telhado. Eu sei que, né, eu passei umas épocas aí de barulho no telhado, das coisas estranhas, né? Mas eu falei, ó, aqui em casa não vai entrar nada ruim, nada vai pegar em nós. Você está vendo? Porque você tem que usar a sua autoridade em Jesus. E tem pessoas aqui, ó, que estavam precisando receber essa palavra aí. Eu vou indicar um audiobook aqui para vocês. Vou indicar um audiobook aqui para vocês. É do Kenneth Hagin, Autoridade do Crente. Ó, lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Kenneth Hagin, Autoridade do Crente. Dá para você reter muita coisa boa ali, tá? Então, esse livro aí vai ser especial para você. Coloca aí, Kenneth Hagin, Autoridade do Crente, audiobook. Vai ser especial, tá? Pai, nós te agradecemos pelas curas, nós te agradecemos pelos milagres. Pai, se tem alguém que está chegando agora, ou se tem alguém que está com alguma oração pendente, alguma situação, eu peço que o Senhor venha agora com resposta, libera o seu poder, a unção de cura, de milagres. Eu libero agora em nome de Jesus e declaro que você está livre para viver o propósito de Deus, viver a paz de Deus na sua casa, viver a harmonia de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu adorava. E compartilhe essa oração, tá? Compartilhe essa oração. Esse é o nosso livro. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do 19995883146, tá? Vai ser especial. Aqui eu falo como você venceu gigantes internos e externos e viveu o propósito de Deus na sua vida. Tem 2 capítulos aqui que eu acho que encaixa com o que eu falei hoje. O tópico 3 fala da consciência da eternidade. Tópico 4 eu falo, se você está vivo é porque Deus tem um propósito para você. É um livro bem simples, fácil de entender. O Espírito Santo vai, né, nos ajudar. E aqui o tópico 8 eu falo, poderosos em Deus. Quem é Jesus em nós? Então vai ser especial. Adquire o nosso livro, assim você também vai estar participando aqui da nossa missão. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar se Deus estiver falando com você sobre isso. Se você chegou agora, Deus vai te pegar numa surpresa tão grande aqui. Deus vai fazer coisa grande, não é coisa pequena. De repente Deus vai vir e vai mudar a história de alguém. Olha lá, pega do começo essa oração. Se você chegou agora, pega do começo, tá? Eu declaro em tempo de resposta aquilo que você está orando. Se não é da vontade de Deus, Ele vai ajustar. Se é da vontade de Deus, Ele vai te fortalecer para o tempo certo. E tem coisa que já é para agora. Ó, nesses dias Ele vai estar pipocando milagre na vida de muita gente que está aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59.